Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria. A Bíblia diz que em todos os momentos nós devemos dar graça. Em tudo nós devemos ser gratos a Deus. Mas como é difícil quando uma notícia triste chega, quando uma situação chega e nós não estamos esperando e aquilo vem e nos toma de uma certa forma que nos abate. Nós ficamos abatidos e entristecidos com essa situação. E eu quero refletir em cima desse texto com relação àquilo que acontece dentro dos nossos lares, com a nossa família, relacionamentos de marido, esposa, pais com filhos, e o que tem devastado diante da nossa nação, o casamento. Pessoas que não eram para estar querendo casar, estão querendo, e as que deveriam manter o seu casamento, estão deixando que ele escorra ralo abaixo. Você já parou para pensar nisso? Neemias enfrenta uma situação de reconstrução, de reedificação, daquilo que um dia Deus construiu e deu para o povo de Israel. E agora, por desobediência, por não cumprimento daquilo, dos sonhos, dos planos de Deus, ele se encontra numa situação de ver tudo destruído. Talvez você não tenha parado para pensar num paralelo ainda entre essa situação e a sua família, entre essa situação e o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Mas eu quero caminhar mais um pouco e falar naquilo que acontece daqui para frente. Como ele age e como essa situação no fim será restaurada. E quero mostrar alguns intentos, algumas setas que o nosso inimigo tenta lançar para nos desmotivar. Nós vamos entrar agora com mais um louvor do Regis Danese para abençoar sua casa e depois nós vamos estar meditando um pouco mais nessa palavra. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Pedido de oração referente à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus para abençoar o seu lar. Participe conosco desse programa enviando seu pedido de oração. Criamos também uma página no Facebook, Programa Lar Feliz. Se você procurar lá, vai nos encontrar. Bom, voltando à meditação da palavra em Neemias, mediante a oração dele de confissão e arrependimento, né, ali no capítulo 1, no capítulo 2 nós já podemos perceber que se levantam alguns inimigos, no caso ali personificado em duas pessoas, e mais a gente aparece um terceiro que é o Sambalat e o Tobias, e lá no versículo 19 aparece o Jensen. Nós podemos perceber que o inimigo tenta desacreditar aquilo que para nós um dia teve valor, aquilo que valia muito. O inimigo se levanta para ridicularizar, tentar levantar uma palavra de descrédito, falando a respeito dos nossos lares, né? Que muitas vezes lá no altar nós fizemos juras de amor para nossa esposa, para nosso cônjuge, e depois de um certo tempo, aquilo que tinha tanto valor e era tão precioso, hoje já desgastado, o inimigo tenta fazer com que caia em descrédito. E se levantam essas pessoas para falar mal do plano e do propósito, daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas aí o que acontece? O Neemias começa a colocar prioridades. Aquilo que seria edificado. Ele colocou uma pessoa, uma família ao lado da outra para edificar a cidade. E a gente pode trazer isso para dentro do nosso lar.
Muitas vezes, se nós tivermos um diálogo franco com o nosso esposo, com a nossa esposa, e falarmos sobre aquilo que estamos sentindo e como nós temos visto e como se perdeu no passar dos anos, no decorrer da nossa história, o amor, o afeto. A Bíblia diz que o amor jamais acaba, mas as pessoas hoje criaram um jargão que diz que tem direito de ser feliz e que o amor acabou. E está certo, a Bíblia ou nós como homens? A palavra de Deus que nos orienta a verdade ou as nossas emoções? Seremos guiados pelo que Deus fala e tem para nós ou pelo que nós sentimos? Em Neemias 4, do versículo 1 ao 3, já começa o inimigo a tentar criar um ambiente de escárnio, de deboche, né? Falando numa palavra mais comum, deboche, porque escárnio às vezes é uma palavra complexa. Mas ele começa a ridicularizar. Quem são esses para edificar isso? E não é o que tem acontecido hoje. As pessoas têm dito que o casamento não vale mais. Vale mais é o relacionamento, vale mais o estar junto. Casado é o que bem vive. A gente escuta isso por aí. Você já parou para pensar no valor de uma aliança? Não no preço do ouro pago ou no desenho de um anel. Não, mas no compromisso feito diante do altar, diante de Deus, com relação ao seu casamento, com relação à sua família, com relação àquilo que você representa para os seus filhos, ou que o seu relacionamento, a sua aliança com o seu cônjuge representa para os seus amigos, aqueles que olharam o início, que foram testemunhas do seu casamento. E muitas vezes hoje não sabem, lá na sua casa, aquilo que se passa. Como está sendo dissipado, como tem sido tentado destruir isso. Então esses inimigos se levantam para falar contra a nossa casa, contra a nossa família, e eles muitas vezes falam ao nosso coração, à nossa mente. Não é uma voz audível aos nossos ouvidos, mas aquela orientação que parece boa, mas ela vem do inferno para destruir com a nossa casa. Sabe que em Neemias 4:6, tem um segredo muito importante, que diz que o povo estava inclinado a edificar, inclinado a trabalhar. E é isso que faz o casamento dar certo. Quando as pessoas, quando o marido, a esposa, quando os dois se unem para construir. É isso que levou eles lá no início a casarem-se, a fazerem juras de amor um pelo outro. Mas agora isso, com o tempo, se desgastou. Só que esse muro um dia foi construído. E agora ele está sendo reedificado. E diz que o povo se inclinou a trabalhar. Eles se inclinaram a fazer o que era correto. E dentro do casamento tem que ter um momento que os dois parem e pensem, olha, o que vale a pena, o que é prioridade. E os dois têm que começarem a reedificar. Muitas vezes em cima de ruínas, como era o caso. Eles começaram a ver o que tinha valor no passado. E ver que aquilo era um sonho de Deus, um plano de Deus para a vida deles. E não deixaram que o inimigo roubasse isso. No decorrer desse capítulo 4, lá no 4:8, o que acontece? O inimigo não se dando por satisfeito. Viu que as duas primeiras investidas, né, o desacreditar e criar uma situação de escárnio, de deboche, não adiantou, ele começa a querer fazer guerra. Ele começa a criar situações de guerra, para que realmente venha a cair por terra aquilo que temos edificado. Então, Neemias 4:13 diz que enquanto o povo edificava com uma mão, com a outra eles tinham na mão uma espada, uma arma. E diz que todo o povo, orientado por Deus, um pouco antes, se armaram com tudo que tinham, com lanças, com arcos, com espadas, porque eles sabiam que o inimigo viria. No início do nosso relacionamento a gente não percebe essas coisas. Mas com o passar do tempo, aquilo que era benéfico se torna um mal. E se nós não aprendermos a controlar as nossas emoções e a dar valor às pessoas que estão do nosso lado, que são as primeiras a serem atingidas, nós perdemos esse foco. E a guerra, que realmente existe constantemente, será vencida por aqueles que
investem contra o nosso casamento, investem contra a nossa vida emocional. Porque quando a gente fala de vida emocional, a gente observa muitas vezes nos adolescentes uma inconstância emocional. Mas se você parar para pensar na vida dos adultos, com relação aos desamores, às desilusões da vida, quantas pessoas nós temos desequilibradas emocionalmente? Quantas pessoas instáveis emocionalmente, que não têm uma instabilidade dentro do seu lar, dentro de um relacionamento, pulam de um relacionamento para outro, já no primeiro não deu certo, acho que vai dar no segundo, não dá, vai para o terceiro, para o quarto e assim vai. E a Bíblia diz que a nossa vida não era para ser assim. Sabe, eu gostaria de colocar mais uma música e depois ter um tempo de oração com você. Escute essa música. E se você puder ligar para cá e pedir oração pela tua casa, pelo teu relacionamento, nós não colocaremos no ar e protegeremos, se for do teu interesse, o teu nome, mas nós queremos orar pela tua casa. Escute esse louvor, que Deus possa estar te abençoando. Nós voltaremos com a oração, em nome de Jesus. Vai lá. O inimigo sempre irá tentar desacreditar os sonhos que Deus tem para a tua vida. Segundo, ele sempre levantará situações que ridicularizarão ou diminuirão o sonho que Deus tem para ti. E terceiro, se ele não conseguir com essas duas investidas, ele levantará empecilhos, ele fará guerra para que os planos de Deus não se concretizem na tua vida. Sabe, eu estava falando que em Neemias 4:13 diz que o povo se armou, se preparou para essa guerra. Talvez você, nesse período, nesse tempo do seu casamento, você já tenha perdido o romantismo, já tenha perdido a essência que te levou um dia a conquistar a tua esposa ou teu esposo. Quanto tempo faz que de repente vocês não têm um tempo de qualidade, não saem juntos, não tiram um tempo para passear, para ir em algum lugar agradável que vocês iam quando começaram um relacionamento? Talvez seja a hora de recomeçar a edificar. Talvez seja a hora de parar e perceber o que realmente é prioridade e tem valor. Se você que está me escutando tem passado por situações assim, tem percebido o que tem acontecido, eu quero nessa hora orar pela tua casa, pelo teu relacionamento, pela tua família, e dizer que no final dessa história, Neemias, ele reedifica a cidade. E assim como essa cidade em ruínas, as pedras estavam queimadas, ele conseguiu, do montouro, do montão de cinza, de pedras queimadas, reedificar uma nova cidade. Eu quero dizer que o teu casamento, a tua história pode mudar a partir de hoje, a partir das tuas decisões, a partir daquilo que tu realmente enxergas como prioridade e coloca como objetivo. Que o teu foco esteja na reedificação da tua casa, em reconquistar a tua esposa, o teu esposo, em reconquistar o amor do teu filho, em nome de Jesus. Tem algum aqui nas minhas mãos, alguns pedidos de oração. Eu queria colocar esses relacionamentos aqui diante de Deus, juntamente contigo. Coloca a tua casa, aí onde tu está, no teu trabalho. Não sei se tu está na tua casa, no teu trabalho, mas aonde
a frequência do rádio te alcançar, onde tu estás, eu quero dizer que não é por acaso que tu está escutando a rádio nesse horário. Eu quero dizer que Deus tem um plano e um sonho para a tua vida. E isso pode se concretizar, porque nunca é tarde. Basta uma palavra de Deus para que tudo se oriente, para que o caos volte a ter ordem. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te colocar a família de todas essas pessoas que estão na audiência, estão nos escutando nessa tarde. Eu quero colocar a vida de cada um, sim, que tem um sonho de ter uma família estruturada, um lugar que possa chamar de lar, onde a tua paz habite, onde as coisas sejam ordenadas por ti, Senhor. A tua palavra diz que onde há a tua presença, Pai, ali a abundância, a tua bênção está nesse lugar. Pai, nós compreendemos, quando lemos a tua palavra, que tu foi o autor, tu que criaste o casamento, tu que uniste o homem e a mulher para edificarem em cima de ti, que és a rocha das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dessas pessoas, esses pedidos de oração que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O seu Mário, a dona Zeferina, Pai, o seu Antônio e o filho João Batista. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a esse lar aqui. Essa casa, Pai, restaura, renova a esperança, o amor, a graça. Em nome de Jesus, fortalece eles, Senhor. Talvez nós não venhamos a conhecer as necessidades, Deus, mas tu sabes. Aos teus olhos nada passa desapercebido. Em nome de Jesus, Senhor. A Grazi, Senhor. Pede oração pelo esposo dela, pelo Vanderlei e os seus filhos, Senhor. Que o teu propósito se cumpra. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que nenhum dos teus sonhos pode ser frustrado. Por isso nós estamos aqui, essa tarde, insistindo, orando, clamando, porque tu podes restaurar. Tu podes fazer do vale de ossos secos se transformar um exército. Tu podes, Senhor, reedificar e criar caminhos onde não existiam antes. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar a tua bênção sobre a vida de todos os casais dessa cidade, até onde as ondas das rádios nos levarem, Senhor, através da internet. Toca na vida dessas pessoas, Senhor. Que o teu amor se manifeste com autoridade e poder em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Meus queridos, foi uma alegria ter estado nesse tempo aqui à tarde com vocês. Terça-feira que vem, às 14 horas, nós voltamos. Em nome de Jesus, continue com a sua programação aqui na Rádio Sambaqui. Que Deus te abençoe. Amém. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.